Achei a alegria que é maior. Olá, boa noite, sejam bem-vindos, minhas irmãs, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, Patrícia, paz do Senhor, minha querida, seja bem-vinda no nosso meio. Dilma, paz do Senhor. Escudo e proteção. Amém, Darcilene, a paz, minha amada, seja bem-vinda. Em ti eu posso confiar. Boa noite, Andréia. Boa noite. Sejam todas bem-vindas. Liberdade pra recomeçar. Vamos chegando, vamos louvando, né, o Senhor enquanto a gente espera as outras irmãs que estão chegando. Louvar, né? Nosso Deus é escudo e proteção. Vocês estão ouvindo bem a minha voz? Né? Espero que sim. E Deus é o nosso escudo e proteção, né? Vamos começar louvando nesse ambiente, né? Fazendo um ambiente de adoração ao nosso Deus nesta noite. Acima da razão, em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que posso ver. Amém, obrigada, Patrícia. Posso confiar. Sejam bem-vindas, Neia, minha amiga. Seja bem-vinda, querida. Vamos nesse louvor, meditando na letra, né? Pedindo que o Senhor esteja presente aí na sua casa e dizendo para Ele que você confia no Senhor. Vamos dizer para Ele que nós confiamos nesse Deus, porque Ele é o nosso escudo e proteção. Amém? Eu confio em ti. Eliette, seja bem-vinda, Darcilene. Eu confio em ti, eu confio em ti. Sim, Deus, nós confiamos no Senhor. O Senhor é o nosso escudo e proteção. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Isso, Patrícia, né? Eu confio em ti. Aleluias. Vamos declarar aí na sua casa, aonde você está agora, no trabalho. Fala para Deus que você confia nele. Escudo e proteção, acima da razão, em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que posso ver, em ti eu posso confiar. E eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio. Paz, minha líder chegou, Eliette, Vera, minha líder Denise. Eu confio. Gente, só por gentileza, coloca o link lá no nosso grupo, né? Em nome para aquelas irmãs, né, que esperam o link para alguém compartilhar. Eu confio em ti, eu confio. Louvado seja Deus, glórias ao Senhor, que bom que você está aí. Graças e paz da parte do Senhor para todas, né, os meus irmãos e irmãs que estão aí conosco, daqueles que ainda virão ainda a live. Muito feliz por estar aqui hoje compartilhando, né, uma reflexão da palavra que Deus colocou no meu coração. Sejam todas bem-vindas, minhas queridas irmãs e irmãos.
Bem, nós estamos aqui e cantamos essa música, né, escudo e proteção, dizendo que nós confiamos no Senhor. E é isso que nós temos que falar todo dia para o nosso Deus, em nossas orações. Nós confiamos em Ti, Senhor. A minha confiança, a minha força vem de Ti. É dessa forma, obrigada, minha líder, é dessa forma que a gente vai formando, né, em nós essa confiança, é dessa forma que a gente também vai estreitando a comunhão, os laços, né, com o nosso Senhor, porque a gente vai se derramando. Quando a gente fala que confia no Senhor, então é uma entrega, né, uma entrega, uma confiança total, não é uma confiança parcial. Ah, obrigada, Denise. É uma confiança total e não parcial. E de uma certa forma, a palavra desta noite que Deus colocou no meu coração, eu orei, aí eu falei, Senhor, eu não sei, vou orar de novo. Aí eu orei, mas caiu exatamente um capítulo anterior, que é o início da onde tinha, que eu tinha visto, que era já o final. Eu falei assim, então é aqui mesmo. Eu gosto de brincar um pouco assim, mas óbvio que a gente obedece ao Senhor, então é essa palavra. Eu orei novamente para que Deus quisesse falar conosco nesta noite, para os nossos corações, né, para que Deus pudesse estar trazendo, né, a reflexão. Mas antes disso tudo, a gente tem que orar. Vamos orar, minhas irmãs, aonde vocês estão, meus irmãos. Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o Teu nome. Muito obrigada, Senhor, por os meus irmãos e irmãs que estão vendo agora aqui, e aqueles ainda que irão ver a live depois. Senhor, ó Deus, venha com a Tua luz, a Tua graça em cada lugar onde meus irmãos e irmãs estão, aqui na minha casa, no meu quarto. Que o Senhor Deus acampe Teus anjos, abra, Senhor, o céu sobre nós, derrama, Senhor, a Tua Shekinah, a Tua presença. O Senhor Deus Todo-Poderoso tem liberdade, Senhor, ó Deus, aqui neste lugar, nesta live. O Espírito Santo de Deus, com a Tua doce e gloriosa presença, passeia no meio de nós, toca os corações, Senhor. Venha, Senhor, ó Deus, mudar a atmosfera, trazer, Senhor, essa atmosfera, exalar, Senhor, ó Deus, ó meu Pai, o Teu bom perfume, Senhor, nas nossas casas, onde estamos, é aqui. Receba a nossa adoração, receba, Senhor, e abra os nossos corações, Senhor, ó Pai amado. Semeia, Senhor, hoje, Pai, em cada um de nós, aqueles que irão ver a live, a Tua verdade. Assim, ó Pai, nós confiamos em Ti, cremos no Teu poder. Assim eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bem, eu já não sei se o pessoal percebeu, mas eu já coloquei o tema da mensagem hoje no vídeo. Mas o nosso texto base está lá em Atos, no capítulo 27. No versículo, eu coloquei o versículo 1 ao 26, para que depois os irmãos quiserem ler, né, novamente, é uma história conhecida, vocês leem toda, né? Esse capítulo, mas eu vou ler em alguns versículos, né, porque é muito grande. Eu vou ler alguns versículos para embasar a nossa reflexão desta noite, o que Deus colocou no meu coração. Amém? Sara, seja bem-vinda, outras irmãs, né, a paz do Senhor. Então, para quem está com as suas Bíblias aí, Atos, capítulo 27, vou começar no versículo 1 e assim eu vou informando os demais versículos. Amém? Amém. Vamos lá à leitura da palavra de Deus. Paulo enviado para Itália. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Vamos lá no versículo 7. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quínido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Versículo 9. Depois de muito tempo,
Tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muitos prejuízos, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deveriam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto, de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroquilão. Versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a jogar carga no mar. No terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos quantos navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Amém? Glória a Deus. Essa foi a passagem que Deus me deu, E vamos começar a refletir sobre essa mensagem, Então, no nosso cenário de Paulo, o cenário que nós estamos vendo aí, Paulo então estava sendo enviado para a Itália, juntamente com os outros presos e um centurião. Então, Paulo estava numa situação desfavorável, depois de um tempo, ele estava já sendo levado, eles estavam navegando, como foi no versículo 7, devagar, naquele mar, mas já estava vendo o vento, já estava tendo dificuldades. E depois de ter passado o jejum, que Paulo estava fazendo, tendo então assim, a navegação já tinha se tornado perigosa, Só vamos relembrar um pouquinho do cenário. Estava perigosa. E Paulo aconselhou então a esses homens, aos tripulantes, que deveríamos então continuar onde eles estavam e não partir dali. Só que eles não obedeceram, O centurião não deu crédito a Paulo, Lembra, ele deu crédito ao piloto e ao mestre do navio. Então eles partiram, porque eles achavam que conseguiriam chegar a tempo. Então eles partiram e prosseguiram a viagem. Eles então encararam um tufão. Esse tufão, que até tem um nome, Euroquilão, eu pesquisei. Esse tufão é um violento vendaval do Nordeste, que vem do Nordeste, que se abateu sobre o navio. É conhecido como vento gregal. É o vento, deixa eu pegar aqui minhas anotações, mais violento do Mediterrâneo. Então é comum, os marinheiros têm medo desse vento, Esse vento é o mais violento do mar Mediterrâneo. E ele estava no meio, desse povo, dessas pessoas, era um prisioneiro. E aí eu pergunto a vocês nesta noite, quem era Paulo, no meio desse povo? Paulo, nós sabemos que Paulo era um servo de Deus, temente ao Senhor, homem, de oração e fé. Esse era Paulo. Só que aqueles homens não tinham uma noção exata da importância de Paulo ser um servo de Deus. Aí a gente vai entrar uma nova palavra, servo, de servir ao Senhor. Sabiam da fama de Paulo, mas eles não entendiam o que era ser servo do Senhor.
né? Mas eles iriam ver ao longo dessa viagem, a gente sabe que eles vão para Malta, eles têm o naufrágio, e eles vão começar a entender na prática, né, o que é ser um servo, né? Qual a importância de ser um servo. Não é só essa questão de ser servo do Senhor ser importante, é que a gente sendo servo do Senhor, nós não servimos só ao Senhor, nós servimos também às outras pessoas. O Senhor Jesus veio para nos servir porque ele se doou, né? Ele se doou por nós e nós também fazemos o mesmo. Nós nos doamos para as outras pessoas. Irmãos, para a nossa segunda reflexão no início dessa mensagem desta noite, que eu faço para nós, todos que estamos aqui. Pergunta que faço a nós nessa noite qual, né, tem sido a sua postura diante das dificuldades da vida? Qual tem sido a sua postura diante das dificuldades da vida? Esse é o tema da mensagem. Então eu faço essa pergunta, né? Qual é a sua postura diante das dificuldades? Porque Paulo estava numa dificuldade. Estava preso, ia para a Itália, mais para frente ele ia se encontrar com César. Ele estava numa dificuldade, mas ele era servo. E como nós temos sido hoje, eu e você? Eu me fiz essa pergunta quando eu estava refletindo no texto. Eu tive que fazer essa pergunta porque Paulo é o nosso personagem central na nossa reflexão da palavra de hoje. Porque Paulo nos mostrou aqui ao longo, né, dessa travessia, desse mar, que ele iria, né, atravessando aí o Mediterrâneo. E ele teve posturas, ele teve uma postura do início ao fim. E eu trago aqui 3 momentos, né, assim, da postura de fé, da postura de servo de Paulo, que a gente pode extrair dessa leitura, desse texto, né, do Atos 27, que a gente pode trazer para a nossa reflexão nessa noite. Porque a Bíblia é para isso. A Bíblia é a palavra de Deus, que é a verdade, e ela vem para trazer para nós clareza, ela vem trazer para nós direção. A palavra de Deus, ela vem trazer para nós, né, entendimento e conhecimento do nosso Deus. Porque toda essa postura de Paulo, todas as coisas que acontecem quando você lê a Bíblia, evidencia, né, a verdade de Deus, evidencia quem é Deus, o caráter de Deus, tudo que a gente vê. E Paulo, como servo, né, exemplar, como nós falamos, um servo de um homem temente ao Senhor, de oração. Boa noite, Neidmar, né, Vera, todo mundo que está aí. Ele traz uma postura que nós devemos adotar, porque a palavra de Deus é o que Deus é. Então vamos na nossa primeira reflexão. A primeira postura que Paulo nos evidencia nesta noite, através dessa palavra, é o seguinte: Paulo mantinha a comunhão com Deus em oração. A gente vê isso no versículo 9. Onde a gente vê isso? No texto, irmão. Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e o tempo do dia de jejum, né, já tinha passado. Paulo nos mostra que ele estava preso, estava ali cativo, estava sendo levado, mas ele se manteve em quê, minhas irmãs e irmãos? Em oração, em comunhão, né? Paulo, ele teve então mantinha essa comunhão com Deus, ele mantinha a fé dele, sabe, fortalecida. Enquanto às vezes diante de tantas dificuldades, às vezes a gente esquece de Deus e olhamos somente para as circunstâncias, para a situação. A situação de Paulo, ele era preso, estava indo deportado lá, né, para a Itália, e iria sofrer um naufrágio. E ele se manteve, porque assim, se alguém está jejuando, tem que orar, porque jejum sem oração e louvor é dieta. Concorda comigo? Se a pessoa diz que faz jejum, mas não ora e não louva, não lê uma palavra, você está fazendo dieta. Não. É jejuar, é orar, é louvar, é meditar no versículo da palavra do Senhor, é se dispor a Deus.
Essa é a postura. Então, se Paulo estava jejuando, obviamente ele estava orando. Então, sabemos que Paulo tinha esse propósito, né? Estava indo para a Itália. Mesmo essa situação que ele se encontrava, a fé em Deus não foi abalada. A fé de Paulo em Deus era inabalável. Paulo não murmurava. Paulo não murmurava. Em tudo dava graça. Lembra disso? Dai graças ao Senhor. E eu lembrei da passagem em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para nós. Dai graças, é a vontade de Deus. Então, dai graças quando você está chorando, dai graças quando você está se sentindo oprimido, dai graças quando você está alegre, dai graças quando você está chorando, porque é a vontade de Deus, é a palavra que está dizendo isso. Porque muitas das vezes daquilo que a gente chora, muitas daquilo das vezes que a gente estou oprimida, às vezes é um processo, às vezes o choro que você está chorando, mas eu queria tanto, é livramento. Você não sabe quem tem toda a visão da totalidade, quem está no controle de todas as coisas da nossa vida, que vê além, é Deus. Então, aquietai-vos e dei graças ao Senhor. É difícil? Nos tempos de hoje, para alguns crentes, é difícil falar: nossa, eu chorando tenho que dar graças? Eu com raiva tenho que dar graças? Eu fui injustiçado, mas eu tenho que dar graças? Sim, como nós lemos em 1 Tessalonicenses, é a vontade de Deus, porque quem sabe de tudo lá na frente, quem vê tudo, tem a visão ampla de tudo, a gente só vê aqui na frente do nariz. Por isso que ele falou: dai graças, porque você não sabe o que está acontecendo. De verdade, a gente não sabe o que está acontecendo nas regiões celestiais, quando você levou aquela injúria, porque Deus falou que a peleja não é nossa, a peleja é dele. Então, dai graças. Você está triste, se você está alegre, se você está, chateado. Então, Paulo era assim. Ele confiava no Senhor, isso chama-se confiança. Foi aquilo que nós cantamos, nós louvamos ao Senhor, né? Eu confio em ti. E ele confiava. Então, Paulo se fortalecia em oração, né? A oração, meus queridos e queridas irmãs, é o falar com Deus. A oração é quando a gente fala, quando a gente se entrega, quando a gente chega e fala com o Senhor. Olha isso, olha, não está bom. Oh, glória a Deus, Senhor, muito obrigado. Isso é oração de gratidão ao Senhor. E é apresentar nossas causas a quem está assentado no alto e sublime trono. Deus é o Senhor da história, nunca devemos esquecer disso. Deus é o Senhor da história. Ele pode mudar a minha e a tua história e dar a ela a direção que Ele quiser. Ele não perde o controle. Ele não vai perder o controle. Bem-vindas, irmãs que estão chegando. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. E é dessa forma que nós temos que ter essa confiança. Olha a postura de Paulo. Essa primeira postura, é postura de fé, comunhão, oração. É uma fé inabalável. É uma confiança que Paulo tinha. Então, ele estava nessa situação, mas ele sabia que ele estava na mão de quem, gente? Ele estava na mão de Deus. Melhor lugar é estar ali aconchegado, guardado, protegido na mão do Senhor. E isso é o que importa, é isso que basta, saber que Deus tem o controle das nossas vidas. Ponto final. É assim que nós temos que viver como Paulo, nessa fé. A segunda postura de Paulo, que eu trouxe aqui, que evidencia, uma postura de servo, uma postura daquele que acredita e confia no Senhor, Paulo dá ânimo e tranquiliza a população. Quer dizer, Paulo se manteve calmo, em paz. Ele estava ali no meio daquele povo, mas ele estava sereno. Aonde a gente vê isso, minha irmã? Ele fala, a tripulação, quando ele está aqui no versículo 20, e do 21 para o 22, no versículo 22.
Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Eles se dirigem aos, os tripulantes, são 270 e poucos tripulantes. Tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Então ele traz logo essa confiança, olha, não fiquem calmos, fiquem tranquilos, tenham coragem, porque vocês vão sair com vida desse navio. Vocês não irão morrer. O que passa isso para nós? O que Paulo passa? Passa paz. Olha, uma pessoa que está no meio de um tufão, que é um dos mais violentos que a gente viu aqui no mar Mediterrâneo. Ele vira para a tripulação e fala: tenham coragem, ninguém vai morrer. Tenham ânimo. É o que nós deveríamos de ser. Pode estar um caos fora, Pode estar um caos fora. Mas aqui dentro, a gente tem que estar com a paz de Deus que excede todo entendimento. Essa paz vem de Cristo. Nós estamos em Cristo Jesus. Então a paz que Ele tem, se nós estamos em Cristo, agora é minha também, é sua também. Então nós só temos que tomar posse dessa paz. Por mais que esteja de caos. E Jesus passou por muitos momentos, de caos, perseguição, atritos, calúnias. Mas ele mantinha a paz que excede todo entendimento, a paz que ele tinha. Ele se mantinha tranquilo no seu interior. A paz de Cristo é nossa, porque nós estamos em Cristo Jesus. Essa é a nova aliança. Nós estamos enxertadas em Cristo. Então, ele se doou, ele sendo o mais forte se doou e deu tudo dele para nós. Nós agora podemos usufruir dessa paz, nós podemos usufruir da sabedoria de Deus, nós podemos usufruir da autoridade de Jesus, porque na autoridade de Jesus nós podemos expulsar demônios, porque ele se doou, então tudo que é dele nos pertence. Essa é a nova aliança. E Paulo, ele tinha isso bem nítido. É dessa forma, é assim que funciona a palavra de Deus, o reino de Deus é dessa forma. Jesus morreu e eu tenho, toda essa autoridade que ele tem, eu tenho também, porque nós estamos em Cristo. Então, um ponto que eu quero frisar é como a gente pode, no meio da situação, ajudar outras pessoas, dar ânimo para as outras pessoas. Dar ânimo, eu posso ajudar as outras pessoas, mas você não está passando por um momento de tribulação, você não está passando por uma situação assim, mas Deus está comigo, então comece a tranquilizar outras pessoas. Às vezes, irmãos e irmãs, vocês estão na sua família, perdão. E aí você entra no desespero e você coloca todo mundo no desespero. Às vezes você está num ambiente lá do seu trabalho e você está preocupada com alguma coisa. E aí você coloca também todo mundo que está ao seu redor no desespero. Mas vem cá, mas Jesus não te deu a paz? Vamos aprender, porque a palavra de Deus ela é incorporada quando ela é transformada aqui, metanoia na nossa mente. Eu leio a palavra e ela tem que trazer, eu tenho que trazer essa metanoia, transformação. Eu só posso ser transformada com a palavra. Porque quando eu transformo na mente, eu consigo virar hábito. O que está faltando para os cristãos é que vire hábito aquilo que está na palavra. Porque vire hábito, vire ação. Eu tenho que crer. Eu li que Jesus me deu a paz que excede todo entendimento. Então eu já tenho essa paz, ponto. Coloca isso lá, a gente tem que colocar isso, incorporar isso, essa verdade pra gente. E é difícil às vezes. E a gente acaba estressando as outras pessoas. E Paulo demonstrou aqui, calmo, e deu uma palavra para encorajar essa tripulação. E a palavra de Deus em Efésios 4, no versículo 29, diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Amados irmãos e irmãs, o que Paulo fez? Ele não concedeu graça a esses tripulantes quando disse: tenham coragem, nenhuma vida será perdida? Ele usou a boca dele para abençoar, para edificar fé, edificar coragem nessas tripulações. De nós, cristãos, o mundo espera isso. Palavras de paz, palavras que edificam, palavras que dão ânimo, palavras que revelam a poderosa
força que vem de Deus. O mundo espera disso. Então, assim, eles olham para nós e esperam que venha uma palavra de bênção. Então, se a gente começar, seja na nossa casa, trabalho, se passou um vento, né? Vamos dizer assim, ó, um vento aí, e você começar a usar a sua boca para falar a palavra torpe, às vezes fala palavrão, fala coisas que não deveriam, briga com a esposa, briga com o esposo, filho, e aí você fica perdidinho, aí você fica igual um furacão rodando, né? As palavras são repetidas, porque você repete as mesmas coisas, agride com as mesmas palavras várias vezes, meus irmãos e irmãs. E hoje Deus trouxe essa reflexão para nós. Trouxe essa reflexão dizendo que nós devemos ter essa postura de Paulo, de paz. Eu já te dei a minha paz. Fique em paz. Independente das situações que estão ao nosso redor, aqui, ao nosso derredor. Fique em paz, porque Jesus te deu a paz. Então, respire fundo quando vieram umas coisas de repente. Não saia falando qualquer palavra torpe. Respira, pense na paz do Senhor, sabe? E peça ao Espírito Santo essa paz, ela seja real na sua vida, na minha vida também, ora assim. Então, fazemos isso, né? Paulo, ele estava cheio do Espírito Santo. Estava cheio do Espírito Santo. Ele conseguiu dar ânimo para essas pessoas porque ele orava, ele tinha comunhão, então ele estava cheio da presença de Deus. Nós só conseguimos realizar, fazer as nossas ações, colocar em prática a palavra de Deus. A gente consegue ter uma visão um pouco melhor quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Quando estamos cheios da presença de Deus. Então, assim, o Espírito Santo de Deus, então devemos andar no Espírito, devemos andar cheios do Espírito Santo. Para qualquer circunstância que vier, a gente tem uma palavra para dar para alguém. A gente, assim, as pessoas às vezes procuram a nós, assim, para ter uma palavra, e a gente tem que estar cheio do Espírito Santo para dar aquela palavra para aquela pessoa, para ter bom ânimo para aquela pessoa. E naquele momento, assim, aconteceu. Amém? Glória a Deus por isso. Que nós sejamos cheios, para que tenhamos essas palavras certas, palavras que edificam, palavras que dão ânimo às outras pessoas. Continuando aqui, nosso terceiro momento. Qual a terceira postura que Paulo teve aqui, né, em relação a essa viagem? Paulo sendo bênção para a vida daqueles homens. Paulo foi uma bênção para a vida daqueles homens. Paulo, por causa de Paulo, esses homens da tripulação foram abençoados. Foram todos abençoados. Tinham 276 pessoas ao todo nesse navio. E Paulo, por causa de um servo, as pessoas que não eram, né, que não criam no Senhor, foram abençoadas. E assim pode acontecer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você ser bênção para as outras pessoas que estão ao seu redor. De você ser luz. Nós não fomos chamados para ser sal e luz do mundo, para levar luz, para levar palavras de ânimo. Você é uma bênção. Então, se tu uma bênção, aonde você está, na sua casa, trabalho, nos amigos, na igreja, aonde você for, se tu uma bênção. Porque as bênçãos nos seguirão. E essa bênção não é só para nós. Nós não somos um tanque que armazenamos, né, as bênçãos do Senhor. Tudo meu, tudo meu. As bênçãos me seguem, então é tudo para mim. Não, não existe isso. Nós não somos uma piscina. As bênçãos, elas vêm para nós e a gente tem que, transferir a bênção do Senhor para as pessoas que estão à nossa volta. E foi isso, né? E a gente vai ver como e por quê. Aqui no versículo 23, Paulo diz assim: porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos quantos navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Olha que lindo que Deus manda dizer através de um anjo. Por causa de Paulo, por causa do servo amado do Senhor, aqueles homens, Deus deu a Paulo
Paulo, esses homens passam a estar na sua responsabilidade. Quando fala assim, ó, lhe deu todos quanto navegam com você. Por que ele teve que dar a palavra deu? Porque eles não criam no Senhor. Mas desde o momento que eles passam a pertencer a Paulo, a bênção de Deus se estendeu para esses homens. Olha que lindo a revelação da palavra de Deus. Quando Deus diz que deu esses homens a Paulo, a bênção do Senhor se estendeu para esses homens. Olha que lindo, olha que ser tu uma bênção. Você é uma bênção e tem que se valorizar nessa bênção do Senhor. Para que Deus, através de você, através de mim, possamos abençoar vidas, abençoar sua casa, seus filhos, seu esposo, abençoar o seu patrão, abençoar os amigos do trabalho, os amigos da igreja. Porque a bênção, quando Deus deu, ele fala que a Bíblia está aqui, lhe deu todos. Por isso que todos, mesmo que eles naufragaram, mas nenhuma vida foi perdida porque recebeu a bênção que estava na vida de Paulo. Glória a Deus por isso, aleluias. Eu amo ao Senhor porque, por mais que você esteja me vendo, que talvez não sirva ao Senhor, que esteja afastado, percebe a grandeza de Deus nesse detalhe. Deus pensa em todos, até naqueles que estão afastados e naqueles que não creem nele. E esses homens receberam a bênção de Deus porque tinha um servo do Senhor nesse navio. Por causa do amor de Deus a Paulo, a esse servo, esse amor foi estendido. E é isso que Deus quer através de nós. Quer que sejamos isso para as outras pessoas. Ó, levem a minha luz, levem a minha verdade, levem o meu amor, levem a minha bênção a essas pessoas. Mas é preciso que nós tenhamos essa postura, que pelo menos trazendo 3 posturas de Paulo, como servo de Deus, nos posicionarmos verdadeiramente no que somos em Cristo Jesus. Nós somos aqueles que creem no Senhor, então vamos crer mesmo de verdade. Vamos manter essa postura, mas é de tempo em tempo. É um processo, sim, mas mantenha-se firme nesse propósito de crescer no Senhor. Mantenha-se firme, porque é um processo, é um longo. Mas Deus Todo-Poderoso lhe dá força, porque você está em Cristo Jesus. Você não está fazendo nada mais sozinho. É em Cristo, é na força dele que você persevera na caminhada. Não é na sua força. Na nossa força, gente, ó. Mas na força de Cristo, por estarmos em Cristo Jesus, nós usufruímos da força dele, ele transferiu a força dele para nós, a gente consegue ter essa perseverança. Então, Paulo, nesse momento, né, e ele falou, eu confio em Deus, né, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Olha aí a confiança de novo. Confiar no Senhor, se Deus falou, está falado. Se Deus está garantido, vai dar tudo certo. Essa confiança é a fé de Paulo. E Paulo, né, eu criei, por isso falei, exatamente, ele creu e falou, eu confio, porque se Deus falou, está falado. Deus não é homem para que minta, ele não volta atrás na sua palavra. Na verdade, Deus zela pela palavra dele. E quantas palavras de Deus, talvez, entre meus irmãos e irmãs, tenham recebido na vida de vocês ao longo da sua caminhada, e vocês duvidaram, não duvide, se foi Deus, e Deus testificou essa palavra no coração de vocês quando vocês receberam, não é de Deus, eu senti, Deus confirmou, testificou, segura, guarda essa palavra, guarda, confia no Senhor. Olha o que Paulo, servo de Deus, falou, se Deus falou, eu confio. E aí Paulo, né, Deus não dá só livramento, né? Deus não deu só livramento para Paulo, que coisa linda, Deus deu livramento para todos. Que nós sejamos como Paulo, que nós possamos falar de Deus, que nós possamos expressar a nossa fé em Deus para as demais pessoas, que todos, né, possam, né, perceber em nós essas atitudes de fé. As vidas foram poupadas, todos saíram ilesos, né? Mas mesmo assim, as vidas foram poupadas, mas eles passariam pela dificuldade, porque o naufrágio aconteceu em Malta. Deus não poupou de passar pela dificuldade,
Mas Deus poupou a vida desses homens. O que ele prometeu, Deus cumpriu. Concorda? Então, assim, às vezes, Deus não vai tirar a gente das tribulações, mas vai te garantir sair ileso, mais fortalecido, porque faz parte do processo. Às vezes você precisava passar por essa situação, porque você vai sair fortalecido, vai sair transformado, vai ter alguma metanoia na sua mente nesse processo. Mas Deus vai te garantir a sua integridade. Não, você não será abalado, mas é preciso que você passe por essa dificuldade. E foi o que aconteceu aqui com Paulo. Porque Paulo, né, no versículo 26, diz assim aqui: porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha, para poder chegar em alguma terra firme. Quer dizer, a gente vai ter que ser arrastado por esse tufão, a gente vai passar por essas dificuldades, e a gente, se vocês continuarem lendo a parte do naufrágio, vocês vão ver as dificuldades que tiveram, era necessário. E essa palavra aqui, é necessário, Paulo disse isso, é necessário. Né? Só quem vive no Espírito alcança essa plenitude de entender que, olha, está apertado, não gostaria de passar. Mas pelo Espírito eu entendi que é necessário que eu passe por isso. Então, vai ter, meus irmãos e irmãs, na nossa vida, muitos é necessários, porque faz parte do processo. Faz parte do processo de santificação, faz parte do processo de crescimento, né, em Deus. Porque nós estamos em Cristo, então nós estamos nos ajustando, né, em Cristo. Nós estamos sendo cada vez, né, de glória em glória, é de fé em fé, nós estamos sendo moldadas cada vez mais para ter caráter de Cristo, coração, pensamento de Cristo, né, é tudo. Então é um molde. Então o é necessário na vida do crente vai acontecer. O é necessário, muitas das vezes vai ter que acontecer. Por mais que a gente não queira. Jesus também não queria. Ele estava no jardim, no último momento, Senhor, se for possível de mim, passa esse cálice. O é necessário chegou para Jesus também. O é necessário também aconteceu na vida de Jesus. Mas Jesus entendeu, perdão. Se não for possível, então, Senhor, eu aceito. Ele falou para Deus. Mas seja feita a tua vontade. E é dessa forma, meus irmãos e irmãs. Seja feita aí a vontade de Deus. Foi o que Deus prometeu para Paulo e ele cumpriu. Salvou as vidas, tanto da tripulação, quanto preservou a vida de Paulo. Né? Então, às vezes, a gente não vai sair, né, da tribulação. É necessário passar por ela. É necessário passar por alguns momentos, que, óbvio, talvez não sejam agradáveis, não vão ser agradáveis. Esse é o exemplo. Mas que nós tenhamos essas posturas de Paulo. Que nós tenhamos essa postura, né? Como você reage diante, né, das dificuldades da vida? Como você reage diante das dificuldades da vida? Paulo reagiu orando, mantendo a comunhão, tendo bom ânimo, paz. Ele conseguiu dar paz, né, e acalmar as pessoas que estavam ao seu redor. Por mais que estava naquele tufão, naquele, né, vendaval. E ele ainda conseguiu, por isso, por ser um servo de Deus, ele ainda conseguiu abençoar a vida daqueles tripulantes, 276 tripulantes deste navio que estava junto com Paulo. Olha só, a presença de um servo do Senhor em cada lugar pode fazer grande diferença. Deixe também essa reflexão de qual postura que nós estamos tendo nos lugares, seja dentro da própria igreja que você congrega, né, no seu trabalho, na sua casa, que postura nós estamos tendo, né, como nós estamos lidando, que nós estamos sendo bênção, nós estamos tendo essa postura quando reagimos a dificuldades, como nós temos, né, reagido às dificuldades quando acontece, quando nós temos reagido quando é necessário acontece na vida da gente. Né? O é necessário da vida do crente, às vezes é preciso passar. Então, até aqui o Senhor me deu, que o Espírito Santo de Deus fale aos corações de vocês e possam completar aquilo que eu não falei. Mas essa mensagem mexeu muito no meu coração, né, e que falou muito, e que Deus continue falando aos corações de vocês também. E eu gostaria, né, de orar e terminar com o mesmo louvor
que nós iniciamos. Mas eu quero agradecer as minhas irmãs, que eu não falei, porque eu não paro na hora da mensagem, eu vejo que as irmãs estão entrando, mas eu quero dizer assim, estou muito feliz por ver as irmãs lá do grupo Guerreiras de Oração. E você, meu irmão e irmã, que está afastada, que não conhece a Deus, veja a grandeza do nosso Deus através de Paulo, veja a delicadeza do cuidado de Deus. Deus é o que tem o maior zelo, o maior amor que nós podemos receber de qualquer pessoa do mundo. Então reflita sobre isso. E se você sentir a vontade de estar se entregando a esse Deus, faz a oração aí no seu quarto, onde você está, e fala que você está entregando a sua vida a Jesus Cristo. Diga que Jesus, a partir de hoje, é o meu dono, é o meu Senhor. Receba, essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo de Deus, transforme essa palavra, que você possa voltar aos caminhos do Senhor, que você possa mergulhar mais, para quem já está em comunhão com o Senhor, mergulhe mais em saber e conhecer ao nosso Deus, e que venha a conhecer mais e mais, a conhecer esse Senhor que é tão bom, que é tão poderoso, que fez todas essas coisas por nós. Então, minhas irmãs, Dalvaci, Graciete, Rosângela, minha querida, lá da minha escola, eu vi outras irmãs, porque se eu não paro, na hora da mensagem, Sara, boa noite, eu engato e eu não paro, desculpa. Eu, assim, o grupo das Guerreiras de Oração, eu falo daqui do Rio de Janeiro, sou da cidade de Niterói, aqui é um grupo internacional, para você que não conhece, e são irmãs de várias regiões aqui do estado do Rio de Janeiro, tem fora do país, está espalhado, todos são bem-vindos, e que vocês possam estar junto conosco. Vocês têm liberdade de compartilhar essas mensagens, todas as mensagens das irmãs que estão aqui estão disponíveis, ou pelo YouTube, que nós temos também a nossa página das Guerreiras de Oração. Você pode ir lá também e curtir a página e também passar essas mensagens de vida, as mensagens que possam estar mudando a vida de alguém. Amém? Porque as mensagens não são nossas, não é minha mensagem. A mensagem a gente recebe, a mensagem é do Senhor. É para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Louvado seja Deus, nós agradecemos nesta noite por tudo que foi refletido aqui em sua palavra. Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor, por meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, refletindo, Senhor, e aprendendo mais de ti, porque a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos transforma, a tua palavra nos dá ânimo. Senhor, que nós possamos guardar em nossos corações essas verdades, essa verdade viva e eficaz, porque essa verdade transforma. Eu louvo e bendigo ao Senhor, Pai. Guarda a casa de cada um dos meus irmãos e irmãs nesta noite. Senhor, derrama a tua bênção, derrama a tua unção e a tua proteção. Que eles possam, Senhor, ó Deus, sempre sentir a tua presença, que eles tenham sede de ti. Que eles tenham sede de ti, em nome de Jesus, e te busquem em verdade. Porque o Senhor é bom e eterna é a vossa misericórdia. Assim eu oro e agradeço a Deus no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém? Vou deixar aqui a musiquinha, mas eu vou despedir aqui, que agora eu vou falar com as minhas irmãs. Dilma, Nedimar, louvado seja Deus. Que vocês possam continuar, através aí, meditando nessa palavra com o auxílio do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Roseli, dava tanto tempo. Amém. Louvado seja Deus. Mas, irmãs, que a gente tenha essa confiança, como está sendo nessa letra dessa música. Escudo e proteção. Deus é a nossa confiança. Confie no Senhor. Confie no Senhor. E diga para Ele que você confia nele. Porque aí você está se rendendo ao Senhor. Amém? Márcia. Amém. Seja bem-vinda. Eliette. Escudo e proteção acima da razão, e em ti eu posso confiar. Yes. Nós podemos confiar nesse Senhor. Amém? Que Deus fale mais nos corações de vocês e que Deus possa abençoar cada vez mais cada um de nós aqui. Amém? Beijo no coração de vocês. Fica na paz. Beijo.